Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que Fala. Paulo Andrade aqui, eu espero que esse vídeo te abençoe, te ajude a ficar mais próximo de Cristo, a crescer na sua caminhada com Jesus. Nesse Chimpacast eu queria falar um pouquinho sobre cegueira espiritual. A Bíblia vai falar de alguns aspectos de cegueira espiritual, até alguns tipos de cegueira espiritual. Então vamos ver rapidinho nesse texto aqui, Lucas, capítulo 6, dos versos 39 ao 42. Jesus lhes contou também uma parábola. Será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você poderá dizer a seu irmão: deixe, irmão, que eu tire o cisco que está no seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho, hipócrita? Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Algumas pessoas vão utilizar este capítulo, esses versos, para falar sobre julgamento. Não é isso que eu queria focar. Eu queria focar quando ele fala assim: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Então, por ele estar falando aqui sobre bem instruído, eu queria olhar dessa maneira como um texto de pessoas que estão sendo cegas no seu entendimento, pessoas que não estão sendo bem instruídas e não estão caminhando da maneira que deveria caminhar. O primeiro aspecto que eu queria ver é o seguinte: será que um cego pode guiar outro cego? Não é fato que ambos cairão no buraco? Nós precisamos reconhecer que ou nós estamos, ou estávamos, ou existem aspectos em nossa vida que nós estamos cegos espiritualmente no nosso entendimento. Um exemplo que eu posso dar para você: quantas pessoas hoje, talvez você, ou talvez você conhece, que comprou o curso de alguém achando que em 3 semanas ela ia ficar rico, que em algum tempo ela ia ter vários investimentos na bolsa de valor, ou que ela ia fazer um curso tal, ela ia se tornar um pregador. Quantas pessoas não compraram curso nessa época do online, agora nessa geração do online, achando que por ela ter feito o curso com a pessoa tal, ela se tornou expert? E na verdade isso não aconteceu, ela acabou tomando um cambote. Ela deu o dinheiro para essa pessoa, ela assistiu às aulas, ela até tentou, mas nada aconteceu na vida dela. Exatamente por isso, porque nós estamos ouvindo às vezes outras pessoas cegas que são incapazes de guiar-nos num caminho espiritual, numa vida espiritual. Quantos conselhos nós já não ouvimos de pessoas que nós fizemos aquilo que foi falado para nós e mesmo assim a gente quebrou a cara. Por quê? Porque foram pessoas cegas instruindo a gente também cegos. Então a primeira coisa, nós precisamos reconhecer que talvez a situação que nós estamos vivendo da nossa vida hoje não é culpa de ninguém a não ser nossa, porque nós estamos cegos em nosso entendimento. Nós estamos cegos pelo nosso entendimento, pela nossa revelação de Deus. Nós não estamos tendo revelação suficiente e por isso estamos quebrando a cara o tempo inteiro. Estamos buscando direção de pessoas que também são cegas. E essa questão de curso, por exemplo, entrou dentro das nossas comunidades hoje, e eu não sou contra isso. Como eu disse, eu sou a favor disso. Hoje em dia nós temos essa oportunidade online de estarmos diante de grandes homens de Deus e aprender com eles. Mas, por exemplo, se eu comprar um curso de um pastor que você goste, eu posso fazer esse curso, mas no fim desse curso não quer dizer que eu vou ser um pastor como ele. E nós acreditamos nisso, nós compramos os cursos achando assim: é um jeito de eu burlar alguma coisa, de eu burlar um tempo, de eu burlar um processo de intimidade com Deus para que eu seja como aquela pessoa que me inspira. O segundo aspecto é o seguinte: existem pessoas que estão precisando de uma revelação sobrenatural de Deus. Nós precisamos sair da nossa cegueira, do nosso entendimento, nós precisamos sair dessa cegueira espiritual, porque nós precisamos ser pessoas que guiam outras pessoas num relacionamento mais profundo com Cristo. As pessoas ao nosso redor hoje estão gritando pelo desejo de Cristo, por viver uma vida espiritual com Cristo, e nós estamos presos nisso porque nós somos cegos. Nós, em vez de sermos as pessoas que deveriam estar dando direção às outras pessoas, nós somos mais um cego no meio da multidão. Nessa geração onde o Photoshop consegue maquiar tanta coisa, eu posso te dar um exemplo. Nesse cenário aqui, onde parece que está tudo legal, aqui embaixo na minha parede está descascado, só que você não consegue ver porque eu posicionei minha câmera de uma maneira estratégica para você não ver isso. E quantas pessoas ao nosso redor não têm maquiado as coisas porque elas têm vergonha de falar, e dentro delas elas estão gritando pela instrução, pela revelação de Deus. E nós precisamos deixar esse lugar de cegueira espiritual para recebermos uma revelação de Deus e levarmos essa revelação do reino para essas pessoas. E eu falo agora por minha vida: quantas vezes eu não estava diante
diante de pessoas precisando de uma palavra sobrenatural do reino de Deus, e eu fui imaturo, eu fui cego espiritual, eu fui um daqueles que fez só mais uma piadinha, que deu risada de novo, que não levantei em nome do Senhor para trazer uma revelação de Deus para elas, mas até eu acabei cortando um assunto para ir fazer outras coisas. Por quê? Porque eu era cego, porque eu estava cego, eu estava negligenciando o meu comprometimento com Deus, a minha busca com Deus, e não entendendo que aquilo que Deus faz por nós, aquilo que Deus libera para nós, Ele também vai liberar através de outras vidas, porque não é sobre eu, mas sim sobre nós. Então a primeira coisa é reconheça que talvez você esteja cego, seu entendimento esteja cego. Segundo passo, busque se desvencilhar dessa cegueira para que você seja um canal de bênção. Não é que você vai deixar de ser cego para você ser melhor que o outro, não, porque nós precisamos anunciar a mensagem de Deus ao próximo. O terceiro aspecto é o seguinte: nós precisamos entender que o Espírito Santo precisa nos instruir na palavra. Não é, quando ele fala, não é sobre o discípulo ser maior que o seu mestre, mas ele ser como seu mestre, ele ser bem instruído como seu mestre. Não é necessariamente que, por exemplo, eu tenho que fazer a faculdade que o meu mestre fez, que eu tenho que ler o livro que ele leu, que eu tenho que fazer o curso que ele fez, que eu tenho que colocar a roupa que ele coloca, que eu tenho que ir nos lugares que ele coloca. Não é necessariamente sobre isso. Ainda que sim, nós precisamos estar com os nossos mestres, aqueles que nos discipulam, nós precisamos ser o máximo possível parecido com eles para sermos parecidos com Jesus, se eles se parecem com Jesus, mas está falando de algo mais profundo, está falando sobre que nós precisamos ser instruídos pelo Espírito de Deus. Ele é a pessoa que vai nos instruir no caminho de Deus, é Ele que vai nos trazer uma revelação de Deus. Nosso objetivo principal, a nossa prioridade principal precisa ser sermos guiados pelo Espírito Santo todos os dias com a palavra de Deus. Não temos outra opção, precisamos nos humilhar todos os dias diante do Espírito Santo e crescer em graça, sabedoria e entendimento em Jesus Cristo. Nós não temos outra opção. A única maneira de nós deixarmos de ser cegos e termos uma revelação sobrenatural de Deus para compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor é através da intimidade com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. É tolice a gente acreditar que nós precisamos ouvir mais um podcast, mais um coach, ler mais um livro. Essas coisas ajudam, essas coisas contribuem para o nosso crescimento, mas a revelação sobrenatural que Deus quer entregar para a nossa vida, ela precisa vir diretamente do Espírito Santo. Então busque isso todos os dias com Ele, na palavra de Deus. Eu espero que você tenha sido abençoado. Você já sabe, toda terça-feira às 9 horas tem vídeo novo nesse canal. Deixa um like se você gostou desse vídeo, compartilha, envie para alguém se ele abençoou. Ativa o sininho para você receber notificações de vídeos novos. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.